Bom, a partir de agora tem a participação, Dicas do Bombeiro aqui no BG. Gente, no quadro de hoje nós vamos falar sobre os principais riscos de acidentes na cozinha. Aqui comigo no estúdio, o capitão do Corpo de Bombeiros, Rafael Duarte. Capitão, prazer revê-lo, bem-vindo. Bom dia a todos. É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros estar aqui mais uma vez. Capitão, a cozinha de fato é, digamos assim, uma zona minada, né? Se brincar tem problemas em todos os cantos, né? É um ambiente da residência onde a gente costuma ter bastante chamados para ocorrências, né? É uma ocorrência muito comum atendida pelo Corpo de Bombeiros, a famosa panela esquecida no fogão. A gente é acionado para um princípio de incêndio e aí chegando lá a residência está tomada por fumaça e se tratava de uma panela esquecida no fogão. Então, e muitas vezes panela de pressão, né, capitão? É bastante importante estar atento, né, quando deixar a panela no fogão. E a panela de pressão, ela traz outros riscos, né? É uma ocorrência também comum a explosão da panela de pressão. As recomendações, elas são mais ou menos na linha das várias recomendações que a gente vem dando nesse tempo aqui. É manter a manutenção da panela de pressão, manter a vedação, a borracha de vedação, verificar a borracha de vedação, verificar o corpo da panela de pressão, se ele está todo íntegro, não esfriar a panela de pressão embaixo da torneira, né? A dona de casa alguns têm o costume de fazer. É verdade. Isso pode enfraquecer a estrutura da panela de pressão e não esquecer, né? A panela de pressão no fogão, como acontece algumas vezes. Um outro problema também, uma preocupação muito grande, capitão, quando se tem criança em casa, quando se está cozinhando, muita gente acaba deixando os cabos das panelas para fora do fogão, né? Aí vem a criança, na sua ingenuidade, está ali muito próximo, num vacilo qualquer, acaba aqui puxando essa panela e aí a coisa acontece, né? O fogão, ele é uma fonte de grandes riscos dentro da cozinha, né? Por quê? Porque ele é uma fonte de calor. E aí no fogão a gente tem também o gás. O gás também é uma fonte de risco para aquela residência. Então esses riscos trazidos pelo calor, eles são tanto para causarem incêndios quanto para causarem queimaduras. Uma grande preocupação são com as crianças. E aí o que você citou é muito importante, essa recomendação simples. Recomendação simples, manter o cabo da panela virado para dentro do fogão. Isso vai garantir que a criança curiosa vai chegar lá perto do fogão, não vai alcançar o cabo da panela e aquela panela não vai virar sobre a criança, causando um grande acidente, que é uma queimadura bastante grave. Recomendação de fato de girar o cabo da panela para dentro do fogão, não é isso? Isso, é uma recomendação bastante simples, que é simplesmente girar o cabo da panela para dentro do fogão. E aquilo ali não vai garantir que o acidente não aconteça, mas vai diminuir a probabilidade da criança alcançar com curiosidade de puxar a panela e quando ela pega o cabo, a panela vira na criança. Capitão, no que diz respeito à instalação do botijão de gás, nós temos aí também uma preocupação muito, muito importante, porque nós temos alguns cenários. Por exemplo, tem botijão que fica instalado ao lado do fogão, tem botijão que fica muitas vezes numa casinha, né, do lado de fora da casa. E também nós temos aí o botijão encanado, não é? Quais são as diferenças e quais são os cuidados para esses casos? A gente tem diversos tipos de instalação, como você falou, mas as recomendações gerais valem para todos eles, né? Manter o sistema manutenido para evitar os vazamentos. Como manter o sistema manutenido? Nos botijões que a gente tem aquele regulador e aquela mangueira que liga o botijão lá, o que a gente chama de P13, né? Aquele botijão mais comum. Sim. No fogão, tem algumas recomendações importantíssimas. Primeiro, aquela mangueira e aquele registro, eles têm prazo de validade, né? Prazo de validade. Às vezes a gente chega numa ocorrência e o prazo de validade da mangueira ou do registro venceu há 20 anos. Né? Impressionante isso. Recentemente eu recebi informação de uma guarnição, me mandaram até a foto, a imagem da ocorrência. A mangueira tinha vencido no ano de 96.
Meu e ainda Deus. estava sendo utilizada. Né? Aquela mangueira ela passa a ficar mais quebradiça, né? Não Ressecada, dá, né? ressecada, e aí ela não consegue vedar nas conexões e ela passa a criar um vazamento. Né? Da mesma forma o registro. O registro também tem validade. A mangueira e o registro, eles têm que ser utilizados, mangueira e registro certificados. Certificados porque são itens de extrema segurança. Tem que ter o selo do Inmetro, Tem que né? ter o selo do Inmetro no registro e na mangueira. Então a recomendação é que a gente só adquira registros e mangueiras certificados. E troque o registro e a mangueira com a frequência adequada. Eles têm um prazo de validade que está expresso, escrito, tanto no registro quanto na mangueira. No caso do gás encanado, há uma mangueira diferenciada, né? Ela geralmente tem uma cobertura, digamos assim, uma manta, né? Um metal metalizado, né? Exatamente, a mangueira é diferente, mas as recomendações valem também. Ela também tem um prazo de validade, ela também precisa ser trocada no limite do seu prazo de validade para que garanta aquela vedação, para que garanta que não haja vazamento. Perfeito. Olha, são muitos destaques, muitos cuidados. É usar o bom senso, né, capitão? E, sobretudo, ter o cuidado atento, sobretudo quando se tem criança dentro de casa. Porque vacilou, a coisa acontece, não é? Exatamente. É aquela máxima, né, que a gente vem falando sempre, que a prevenção, ela salva vidas, né? Então, a gente precisa estar atento nesse ambiente de risco, que é a cozinha, que traz diversos riscos para os moradores, que podem causar diversos acidentes. Capitão Rafael Duarte, transmita o nosso abraço a todos do batalhão. Um grande abraço, viu? O Corpo de Bombeiros agradece o espaço mais uma vez. Estamos sempre prontos para atender a sociedade alagoana. Em caso de emergência, liga o 93. Até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço.